Olá, aqui estamos nós de novo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, continuando o texto do livro do profeta Isaías. E desta vez vamos concentrar a nossa atenção no capítulo 6. O tema da nossa lição diz respeito ao envio. Portanto, o título é Deus envia. O autor da nossa revista, e nós procuramos sempre ver se conseguimos decorar ou memorizar estes versículos que nos são apresentados aqui, e desta vez este seria o versículo 8, que é muito conhecido por muitas pessoas, certamente. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Portanto, estamos perante o conceito de chamada e, ao mesmo tempo, de envio do profeta. Este capítulo 6 é apresentado como sendo um capítulo relacionado com a chamada de Isaías, o que levou alguns historiadores, ou pelo menos estudiosos, a pensar assim: mas por que razão só agora é que aparece então a chamada do profeta Isaías, quando normalmente tudo vem logo no início? Nos outros livros proféticos nós encontramos a chamada de Deus logo no início. E há normalmente uma estrutura para a descrição destas chamadas. Claro que hoje nós não queremos propriamente dito envolver-nos nesta questão de como é que são as chamadas, qual é a estrutura literária das chamadas, mas é importante nós podermos pensar a razão porque é que este texto aparece só agora. Há uma coisa que nós precisamos ter em atenção, é que os livros proféticos são pura e simplesmente coleções, ou alguém que fez uma coleção de determinadas mensagens que os profetas proferiram no seu tempo de vida. É por isso que o processo desta coleção foi longo, foi demorado, provavelmente até aconteceu muitos anos depois do profeta até ter morrido. E certamente que isto também aconteceu com Isaías, porque se Isaías profetizou mais ou menos num período de 42 anos, se nós pudermos estar corretos nas análises que são feitas em termos cronológicos, isto significa que então Isaías deve ter proferido muita coisa para além disto, porque este livro, que tem 66 capítulos, foi coisa feita pelos próprios homens, mas o importante é nós vermos que os diversos discursos que nós temos aqui, alguns estão em forma narrativa, outros estão em forma poética, e portanto aquilo que nós poderemos dizer é que isto corresponde a 1% de tudo aquilo que Isaías deve ter proferido. Portanto, não podemos ter o conceito ou a ideia que aqui está tudo aquilo que Isaías pregou ou que Isaías anunciou enquanto viveu. Certamente que ele falou muito mais outras coisas que não estão aqui. Agora, o importante é nós podermos também pensar a razão porque é que este capítulo aparece agora, ou pelo menos esta descrição da chamada de Isaías aparece agora, e é interessante nós verificarmos que ela aparece exatamente como uma descrição pessoal, parece que é uma autobiografia, se assim nós podemos dizer, porque nós encontramos aqui exatamente a tal expressão em que Isaías claramente diz: eu vi, eu ouvi, eu fiz. E, portanto, nós temos aqui Isaías como sendo o sujeito de várias ações. No entanto, também Isaías se apresenta aqui como sendo o objeto da ação de Deus, portanto, naquilo que Deus quer fazer. O que eu acho interessante é que, depois de 5 capítulos, em que nós analisamos que estas mensagens, e certamente que o editor, aquele colecionador dos textos e que depois editou o texto em si, procura apresentar, é que dá a ideia, durante os primeiros tempos, Isaías surge como profeta. Aliás, alguns estudiosos dizem que Isaías teria sido exatamente um profeta da corte, embora há outros que não concordem muito bem com essa ideia,
Mas uma coisa também é certa, é que Isaías é, ao mesmo tempo, um profeta que está constantemente a dirigir-se ao templo e a viver a experiência do culto em si. Aliás, este capítulo 6 mostra-nos exatamente isso. Por isso mesmo, é possível que as pessoas tenham entendido mal aquilo que Isaías começou a proferir a determinada altura e tenham posto em causa a sua chamada como profeta. Mas será que tu és mesmo um verdadeiro profeta? Durante o texto do livro nós encontramos estas referências de que Isaías tem um grupo de discípulos, um grupo de pessoas que o acompanham e que também devem ter escrito algumas coisas sobre ele. Aquilo que nós podemos garantir de uma forma muito clara é que o cronista, aquele que escreveu o segundo livro de Crónicas, no capítulo 26 ele registra claramente esta ideia, dizendo que Isaías escreveu muitas coisas, inclusive acerca do próprio rei Uzias. Ora, nós não temos aqui no livro de Isaías muitas coisas referentes ao rei Uzias, o que, de acordo com o cronista, parece que há muitas outras coisas que Isaías escreveu. Ora, daí que o capítulo 6 aparece, sim, como sendo uma apologia do ministério profético de Isaías. Isaías quer demonstrar que ele verdadeiramente se considera um profeta de Deus. Mas é interessante porque, ao contrário daquilo que nós vemos nas outras chamadas proféticas, aqui nós encontramos um Isaías que se voluntaria. Enquanto que nos outros profetas nós temos Deus a tomar a iniciativa e a chamar a pessoa, e a pessoa arranjar uma série de desculpas para não ser profeta, e Deus dizendo, não, mas eu escolhi-te a ti, és tu que deves ir. Nós não temos isso aqui em Isaías. Pelo contrário, temos uma pergunta que, conforme nós vamos ver depois no texto, uma pergunta que diz, quem há de ir por nós? A quem é que nós vamos enviar? Então temos depois um profeta ou uma pessoa consciente da sua condição e a oferecer-se voluntariamente para realizar essa tarefa. O que é muito interessante nesta questão de chamada e que nós devemos ter exatamente isso em atenção. Ora, costuma dizer-se que só se voluntaria quem não tem mais nada que fazer ou provavelmente ou quem não sabe dos perigos em que se vai meter. É aquilo que acontece, e a nossa revista menciona isso, aquilo que acontece com as pessoas, principalmente quando estão no serviço militar, e parece que há aquela ideia de que nós nunca nos deveríamos oferecer como voluntários para o que quer que fosse, uma vez que não saberíamos o que é que poderia acontecer. No entanto, este é um aspecto muito importante nesta chamada de Isaías, em que isto provavelmente poderia até criar uma certa dificuldade no ministério de Isaías. No entanto, Isaías está consciente disto, até porque as mensagens que ele pregou antes e aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores, e se nós já lemos o texto, verificamos que há esta ênfase muito grande sobre a situação em que o povo se encontra. E perante esta situação em que o povo se encontra, é necessário haver uma atitude diferente. E Isaías apelou a essa atitude. Tudo parece indicar que o povo, de maneira nenhuma, preferiu essa atitude de se voltar, de deixar de fazer aquilo que estava a fazer, porque realmente nós encontramos, pelo contrário, esta mensagem de Isaías dizendo que aquilo que o povo está a fazer só o leva à destruição. E o povo é levado para o cativeiro por falta de entendimento. Portanto, isto significa que no capítulo 5 já se fala sobre o cativeiro. Ora, Isaías não é um profeta do cativeiro, ele não viveu na altura do cativeiro, mas sabemos que há aqui já toda esta indicação, o que leva a entender que o editor é alguém que foi posterior ao cativeiro da Babilónia e que sabe que afinal aquilo que Isaías profetizou, aquilo que Isaías anunciou,
afinal aconteceu. E se aconteceu, o povo deveria de estar disposto a aceitar e ouvir esta mensagem do profeta Isaías. Os estudiosos dizem que até ao capítulo 40 nós teríamos aqui, ou até ao capítulo 39 mais ou menos, nós teríamos aqui uma descrição de um profeta que fala de julgamento, que fala daquilo que Deus vai trazer sobre o povo por não se arrepender, embora no meio nós tenhamos as expressões de esperança e ao mesmo tempo de apelo a que o povo possa ver que Deus tem um outro propósito. No entanto, é a partir do capítulo 40 então que nós temos um outro Isaías que nos fala de restauração, que fala de renovação e, acima de tudo, de criação, nova criação. E, portanto, o capítulo 6 surge aqui como uma apologia clara ao ministério profético de Isaías e que as pessoas deveriam estar conscientes disso. Há aspectos interessantes que nós encontramos aqui e, seguindo então a estrutura da nossa revista, nós poderemos efetivamente dividir este capítulo em 4 partes, conforme o autor também nos apresenta, e que isso nos leva a tomar consciência plena de que Deus tem um propósito para a nossa vida, assim como tinha um propósito para a vida de Isaías. E que este propósito de Deus, no entanto, está em aberto. E este texto fala-nos exatamente dessa abertura. Como é que nós respondemos a essa chamada de Deus, ou a essa preocupação que Deus tem ao analisar a situação em que o mundo se encontra e aquilo que o povo está a viver. E como eu já mencionei, inclusive, num dos textos, o capítulo 5 fala-nos claramente em que as pessoas começaram a designar bem aquilo que era mal e a designar mal aquilo que era bem. As pessoas começaram a trocar e inverter os valores, colocando a luz como sendo trevas e aquilo que é as trevas para eles é que era considerado luz. E perante tudo isto que nós vemos, o objetivo continua a ser este. O que é que nós verdadeiramente desfrutamos desta chamada de Deus ou desta visão que Deus realmente nos quer dar? E por isso nós vamos então olhar para o primeiro tópico desta nossa lição, deste título Deus envia. Temos então como subtítulo a glória de Deus. Os versículos 1 até ao versículo 4 fala-nos então dessa glória de Deus. Nós podemos até ir um pouco mais longe e dizer que há aqui uma descrição da manifestação e da presença de Deus. É interessante porque aquilo que nós verificamos é que Isaías começa por mencionar a questão de Uzias, que foi precisamente no ano em que Uzias morreu. De acordo com os especialistas, provavelmente este ano corresponde ao ano 740 a.C. Uzias começou a reinar quando tinha 16 anos. O próprio nome em si, Uzias, significa Yahvé é a minha força. Mas quando ele subiu ao trono, ele até começou muito bem. Fez tudo aquilo que Deus queria, de acordo com aquilo que nós podemos dizer, e o autor da nossa revista menciona isto. Só que o que nós não encontramos na revista é exatamente esta informação, de que a determinada altura, Uzias, no contexto da palavra que é usada, ou pelo menos o nome que é usado pelo cronista em 2 de Crónicas, enquanto que em 2 de Reis o nome que é usado é o nome Azarias. Portanto, estes nomes correspondem ao mesmo rei nesta altura. E é interessante porque é o cronista que nos dá esta informação. A informação de que, mais ou menos, ali entre 10, 12 anos antes de Uzias morrer, ele ufanou-se, ele envaideceu-se por causa de tudo aquilo que ele tinha conseguido. De modo que ele teve uma atitude que era contrária àquilo que era o habitual. Ele entra no templo e quer fazer uma oferta no altar de incenso. Mas os sacerdotes vêm atrás dele e dizem que ele não pode fazer uma coisa dessas. Portanto, demonstrando até aqui que nós vemos
uma atitude dos sacerdotes de autoridade, inclusive, sobre o próprio rei. Por isso é que na estrutura social que nós temos de Israel, nós não encontramos o rei como sendo a figura principal. Até pelo contrário, parece que os sacerdotes é que eram as figuras principais e as figuras de mais autoridade na sociedade de Israel. Estariam os sacerdotes mais ou menos também envolvidos aí, mas o rei não era das pessoas mais influentes ou com mais autoridade em si. Nós temos sim os profetas a corrigirem muitas vezes os reis por aquilo que eles faziam e certamente até com riscos de vida, porque um rei que tinha os seus guardas, que tinha aqueles que eram muito chegados a ele, poderiam até matar qualquer homem que ousasse acusar o rei do que quer que fosse. Mas esta sociedade israelita tem esta consciência plena de que o profeta fala aquilo que Deus tem a dizer e por isso ele tem muito mais autoridade do que o próprio rei. E havia reis que efetivamente tinham receio daquilo que os profetas pudessem dizer. Ora, é neste contexto que nós encontramos então Uzias que, querendo fazer uma coisa destas, ele acaba por ficar leproso. Pelo menos o texto não significa propriamente que seja a lepra que nós conhecemos hoje em termos de medicina, mas seria algo que o declarava impuro para estar ali dentro. E ele teve que sair do templo, teve que ser expulso do templo, de acordo com aquilo que nós lemos em 2 de Crónicas, no capítulo 26, versículos 16 até 21, e o 22 depois é a referência de que o cronista se baseou nos escritos de Isaías. Mas este é um aspecto muito interessante, sabendo que Isaías traça o início propriamente dito do seu ministério praticamente na altura em que Uzias morreu. Mas eu penso que esta descrição, esta apologia que ele faz, procura fazer uma associação exatamente com aquilo que aconteceu com Uzias. Uzias é expulso do templo. Isaías, por sua vez, encontra-se no templo. E aquilo que ele vê é exatamente algo de extraordinário quando ele está no templo. Ele descreve uma visão muito interessante, que ele diz: eu vi o Senhor assentado. Ora, sabendo nós que Deus é invisível e Deus não se pode ver desta forma, e mesmo tendo em conta aquilo que nós lemos nos textos mais, não diria propriamente antigos, mas em termos canónicos, na sua essência canónica, aquilo que nós encontramos inclusive na lei, é que Deus não deixou que Moisés visse o seu rosto, mas visse apenas as suas costas. Nós temos toda esta ênfase constante de dizer que as pessoas, que Deus seria possivelmente visível, ou que poderia ser visionado de alguma forma. No entanto, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é invisível e ninguém jamais viu a Deus, a não ser nós vermos efetivamente a sua glória e principalmente na pessoa de Jesus, como o evangelista João nos indica. Aliás, é o próprio evangelista João que diz que Isaías viu a glória do Senhor. Nós iríamos encontrar isto no capítulo 12 do Evangelho de João, no versículo 41. Mas, quando nós pensamos então nesta forma que Isaías descreve, dizendo que viu o Senhor, é evidente que o verbo ra em hebraico pode ter várias nuances em si. Não significaria, por simplesmente, a questão de ver propriamente dito com os seus olhos, embora depois no versículo 5 nós encontramos essa referência dizendo: os meus olhos viram o rei. Agora, o que é importante é que esta visão, no fundo, vai se concentrar pura e simplesmente na questão de um manto, ou as obras do manto que enchem o templo, não é? Portanto, isto significa que para Isaías o mais importante é
a expressão da presença de Deus. Eu aqui quase concordaria exatamente com um teólogo católico até que se chama John Mackenzie, em que ele afirma que era impossível de todo determinar exatamente o que é que Isaías viu aqui. No entanto, há aqui como que uma experiência que se enquadra num tópico da mística. Esta experiência que o profeta tem quando está no templo e sente de uma forma muito intensa a presença de Deus, e que esta presença de Deus enche todo o templo. Ora, é preciso vir ao templo com toda uma percepção de que Deus está ali. Nós encontramos estas referências constantemente em todo o texto canónico, em que Deus vem ao templo para revelar a sua existência e para encher todo o templo. E a sua glória enche todo o templo. Portanto, é natural que Isaías, vindo ali, tenha tido esta percepção da proximidade de Deus. E esta percepção da proximidade de Deus é muito mais do que simplesmente uma sensação. Não é só uma questão de sensação. É uma vivência de relação com Deus que leva exatamente a isso. E este é um aspecto certamente muito importante. Aqui há exatamente o contraste. Enquanto Uzias morre, e morre exatamente como leproso e como pessoa que foi banida do templo de Deus, Isaías é aquele que se aproxima do templo de Deus e sente e tem toda esta experiência. Porque ele não vai propriamente oferecer o que é que seja, porque isso é uma coisa que diz respeito só aos sacerdotes. No entanto, esta visão que Isaías tem leva inclusive até a descrever. Veja como ele descreve a existência de alguém que está ao redor deste Senhor de Yahvé. Não só a referência ao facto de que ele está no trono, e isto é muito importante, até para fazermos um contraste. Judá havia perdido exatamente o rei terreno, mas Isaías tem esta consciência plena que o verdadeiro rei de Israel está no seu trono, e é Deus. Ainda que Jotão tenha sido aquele que veio a suceder a Uzias, embora uma vez que Uzias teve que ser colocado numa casa à parte por causa do seu estado de lepra, Jotão foi co-regente propriamente Uzias nesta altura, pelo menos nestes últimos 10, 12 anos. Não há uma definição muito concreta, mas teria sido mais ou menos por essa altura. Agora, quando ele morre, é evidente que Jotão vai suceder ao trono. Mas para Isaías é importante anunciar e falar disto. Quem é o verdadeiro rei é este Senhor que está no seu trono e que as orlas do seu manto, aquilo que seria o manto da majestade, envolve inclusive todo o templo. Quem está à volta? Serafins. É uma palavra que nós sabemos que há uma certa dificuldade em escrutinar exatamente o que é que isto se refere. Nós somos sempre levados a entender que seriam anjos, uma espécie de anjos, mas é uma espécie de anjos muito complicada e muito esquisita, até porque são anjos que têm 6 asas, 2 estão a cobrir o rosto, 2 cobrem os pés e 2 é que servem para voar. Nós não conseguimos minimamente imaginar, embora haja um selo que foi descoberto na Palestina, portanto na arqueologia, que remonta exatamente à época de Isaías e certamente dizia respeito a um homem chamado Ashna, que tinha então nesse selo umas figuras parecidas exatamente com estes seres, estes serafins. O que é interessante é que a própria palavra, e aqui nós podemos seguir o pensamento também de Crabtree, um
teólogo batista que escreveu um comentário do livro de Isaías, em que ele diz que o termo seraf é significativo e talvez até simbolize relâmpago. Daí que algumas pessoas tenham associado os serafins com as serpentes ardentes ou lampejantes. Não sabemos exatamente o que é, mas o que é interessante é que só aqui é que aparece exatamente a palavra serafins, no plural, aparece mais 2 vezes, mas no singular. De resto, não aparece em mais livro nenhum, propriamente dito, a não ser a palavra que esteja associada com aquilo que acontece em Números, que diz respeito às serpentes ardentes, mas nós não iríamos entender aqui propriamente dito como serpentes. Eu penso que aquilo que está a acontecer com esta descrição de Isaías dos serafins é que eles são exatamente seres que estão na presença de Deus e que a sua atitude das asas a cobrirem o rosto e de cobrirem os pés aponta para uma atitude de humildade na presença de Deus e que seria exatamente aquela atitude que todos nós deveríamos ter ao aproximar-nos de Deus. Para servir a Deus, para cultuar a Deus, nós deveríamos vir com o nosso rosto conscientes de que não somos dignos de estar na presença de Deus. Inclusive os nossos próprios pés, que são aquilo que faz o contacto com o lugar em que nós nos encontramos, e lembramos aquilo que aconteceu com Moisés, para que ele tirasse as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estava era um lugar santo. Este cobrir dos pés, inclusive, é assim, tenham cuidado da forma como entram na presença de Deus. A questão das asas a voar, para mim, até seria exatamente isto, a nossa forma suave em que nós deveríamos de vir para a presença de Deus. E eu penso que isto seria o objetivo, no fundo, de Isaías, porque aquilo que não aconteceu exatamente com Uzias. Uzias veio como rei, como pessoa orgulhosa, à presença de Deus para oferecer os seus sacrifícios, mas da forma mais errada. E penso que Isaías estaria aqui a dar uma dica, uma certa orientação e até a tocar num ponto muito sensível para todo o povo em si. Ora, esta é a glória de Deus que nós vemos. Portanto, o clamar de todo este som, de todos estes seres, santo, 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 a forma hebraica, como nos diz o nosso autor da revista, é usar este superlativo, por assim dizer, repetindo 3 vezes o adjetivo em si. Mas há aqui verdadeiramente uma consciência plena de que este Deus é que é o verdadeiro Rei. Não é por acaso que aparece aqui a palavra Yahweh Tsebaot, portanto, o Senhor dos Exércitos. O que isto implica é que não é o rei em si, embora Jotão tenha feito até coisas muito interessantes, para além de fortalecer todo o reino, até a própria cidade de Jerusalém, com bons muros, um bom portão, mas não é disso que se trata. O que se trata é nós estarmos conscientes que somos pura e simplesmente servos. E que esta glória de Deus, que enche toda a terra, vejam só a percepção que Isaías tem, é que a glória de Deus não está circunscrita pura e simplesmente àquele lugar do templo. Não, a glória de Deus enche toda a terra, cobre toda a terra. E por isso mesmo é que todo o ser humano, e a profecia e a mensagem que Isaías tem não se restringe só àquele povo, mas a todo o ser humano que possa ler estes textos sagrados. E hoje nós também podemos ter esta mesma visão. O que é que nós podemos aprender exatamente com esta primeira parte? O autor da nossa revista leva-nos a refletir sobre isso. O que é que nós podemos aprender sobre Deus, tendo em atenção esta visão que Isaías tem? Seria bom nós até podermos escrever assim, como é que a santidade de Deus afeta a maneira como nós pensamos acerca de Deus e como nós vivemos para Ele.
A nossa atitude de aproximação a Deus está relacionada com isso. Como é que nós verdadeiramente nos aproximamos de Deus? Ora, se a forma correta é exatamente esta que nós vemos, de serafins que se apresentam com aquela atitude, nós devemos também mais uma vez lembrar que nesta terra, quem governa, quem é verdadeiramente rei, quem é soberano sobre todas as coisas, é este Senhor, é este Yahvé. E por isso a nossa aproximação ao templo deve ser exatamente isso. Esta é a primeira reação, ou pelo menos é a primeira percepção que nós devemos de ter sobre este tema de Deus envia. Não há possibilidade de Deus enviar se nós não tivermos esta percepção, este entendimento sobre a presença de Deus, mesmo no seu templo, mesmo quando nós vamos à casa de oração, quando nós vamos adorar, quando nós nos reunimos para o servir. O segundo tópico diz respeito ao perdão de Deus. Esta reação de Isaías que nós encontramos neste versículo 5, e diz respeito ao versículo 5 até ao versículo 7, é interessante porque nós verificamos que ele, depois de ter aquela visão, de ter aquela percepção, de ter aquela experiência de contacto com Deus, ele analisa a sua pessoa, analisa-se a si mesmo e diz, afinal, quem sou eu? Seria esta a pergunta que nós também deveríamos fazer, não é? Mas nós temos aqui um lamento, um ai de Davi, de Isaías, digo. Este ai de mim, pois estou perdido. Ele sente-se completamente desbaratado. Havia exatamente aquela noção de que ninguém poderia ver o Senhor e continuar a viver, até porque Deus tinha dito isso a Moisés. Agora, é interessante que Isaías, ao mesmo tempo, se coloca neste ponto. Quem sou eu, afinal? Eu sou um homem de lábios impuros. Portanto, a sua atitude é a minha comunicação não é a comunicação correta. A minha adoração não é a adoração correta. Eu estou a viver ao mesmo tempo no meio de um povo impuro. A sua existência. E ele viu o Senhor. Os seus pés levaram-no até ali, até à casa do Senhor. E é ali exatamente que ele tem esta atitude. E ele começa a apresentar todas estas razões, porque é que ele se sente perdido. E são estas coisas fundamentais que nós encontramos. Portanto, o versículo realça o sentido de impureza, usando até 2 vezes o termo impuro, tamá, ou tamé, que seria o substantivo, e esta palavra tanto pode ser usada no sentido ético como religioso. Ambas as situações ou ambos os contextos estão interligados. Nós não podemos de maneira nenhuma dissociar a atitude social, a atitude da vida diária daquilo que é a atitude também na adoração, na religiosidade, no encontro com Deus. Por que a menção aos lábios? Desde o início do livro nós verificamos que o Senhor repreende o povo que vem à sua presença com mãos contaminadas e não ouve as suas orações. Mas mais adiante nós verificamos que o Senhor diz que o povo louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Isto encontramos já no capítulo 29, versículo 13. Portanto, há aqui exatamente já uma referência a esta atitude de uma adoração cujos lábios estão impuros, cujos lábios não estão em consonância com aquilo que vem do interior da pessoa. E é isso que é preciso ter em conta. Por isso, Deus quer, Deus espera que o ser humano tenha esta consciência. Mas notem mais uma vez que é neste versículo que Isaías demonstra que os meus olhos viram o Rei. Deus continua a ser o Rei.
e continua a ser o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsebaot. É isto que nós temos de ter em conta quando nós nos aproximamos de Deus. Se nós nos comparamos com Deus, só podemos ter esta consciência plena que Isaías teve. A verdadeira consciência de que nós somos pessoas impuras perante um Deus que é santo, santo, santo. Principalmente quando nós fazemos determinadas coisas que não abonam nenhuma em nosso favor. Quando os nossos valores estão invertidos, quando a nossa falta de conhecimento da presença de Deus e daquilo que Deus é mínima ou nenhuma praticamente, então nós devemos ter esta noção de que somos pessoas completamente perdidas. Mas perante esta perdição nós também podemos ter este consolo, e o consolo é aquilo que nós lemos nos versículos 6 e 7, em que um anjo voa para mim, ou aliás, um dos serafins voa para mim. E estes serafins vêm até junto do altar, tiram uma brasa com uma tenaz e pegam nesta brasa e a tocam na boca de Isaías. É evidente que tudo isto poderá ser considerado pura e simplesmente em termos simbólicos. Há aqui uma visão que nós precisamos de realçar, que é uma visão que Isaías está a ter. Aquilo que ele está a ver é algo que diz respeito a toda a sua vida espiritual, toda a sua vida emocional e até mesmo aquilo que ele está a sentir psicologicamente. E por isso este anjo que tira do altar com uma tenaz, reparem só, até parece que o altar ainda diz respeito ali ao templo, porque não podemos estar a imaginar a questão de um altar nas alturas ou no céu, se assim nós podemos dizer. Não é? Deus providencia exatamente uma solução. E se os serafins significam então estes elementos abrasadores ou estes elementos relâmpagos, ao mesmo tempo a brasa viva aponta para algo que está incandescente e por isso aquilo que é o fogo, como nós sabemos no texto hebraico, é purificador. Há aqui um sentido de purificação, que é o que o texto nos procura apresentar. E este sentido de purificação é para que a iniquidade seja tirada e os pecados sejam perdoados. É o que nós encontramos no versículo 7. Este é o perdão de Deus. Aquilo que Deus faz na nossa vida, apesar de nós nos considerarmos pessoas perdidas, pessoas impuras, pessoas que estão contaminadas pelo pecado, e este nosso pecado de orgulho, à semelhança provavelmente até daquilo que Uzias experimentou, mas Uzias é um rei morto já. Costuma-se dizer rei morto, rei posto, mas aquilo que nós temos aqui é exatamente que quem deve ser posto no verdadeiro trono é o Senhor dos exércitos. É o Deus eterno. E nós devemos fazer isso na nossa vida constantemente. Colocar Yahvé como Rei verdadeiramente da nossa vida. Tendo esta consciência que Deus, aproximando-se de nós, Ele acaba por nos purificar, acaba por nos limpar da nossa iniquidade, perdoar inclusive o nosso pecado, porque Deus é um Deus verdadeiramente perdoador. E quando nós pensamos exatamente nisto, deveríamos realmente ao mesmo tempo refletir o que é que nós podemos aprender com aquilo que Isaías nos apresenta quando ele vai adorar ao Senhor. Esta visão que Isaías tem de Deus no seu trono
afeta certamente a nossa maneira de pensar sobre a santidade de Deus, mas deve ao mesmo tempo fazer-nos lembrar que é vindo à presença de Deus que nós podemos experimentar esta renovação, esta purificação, esta restauração da nossa vida. É vindo à presença de Deus e com a atitude certa, a atitude de humildade, a atitude de reconhecimento que perante Deus nós somos nada e que nós só precisamos da sua misericórdia e do seu perdão. Quando nós nos aproximamos de Deus desta forma, então as coisas são completamente diferentes. Continuando a nossa reflexão sobre este assunto, a chamada de Deus. Versículos 8, 9 e 10 é a divisão que o nosso autor da revista faz, e aqui temos então esta chamada. Isaías, depois de toda aquela experiência, ele ouve a voz do Senhor. E o que é interessante para mim é, como eu já disse no início, é que aqui nós encontramos exatamente esta voz do Senhor como que preocupado. Um Deus que parece que não tem solução. Não é interessante? A quem é que eu vou enviar? Quem é que irá por nós? Duas perguntas. Dois verbos que normalmente se completam também, porque só pode haver ir se houver o envio. Só pode haver movimento se houver comissão. A palavra enviar, que nós temos aqui do verbo shalach em hebraico, ela está sempre associada à ideia de providenciar ou ordenar uma certa comissão a alguém. E é isso que acontece. Yahvé é, a maior parte das vezes, o sujeito deste verbo que nós encontramos no texto bíblico, desde Gênesis até Zacarias ou Malaquias. Né? E é interessante nós podermos ver que a missão é dada a um profeta ou a outra pessoa. E se as pessoas punham em causa exatamente o ministério profético de Isaías, então Isaías procura demonstrar claramente, não, vejam só, afinal qualquer uma das pessoas que possa pôr em causa aquilo que eu estou a fazer, também elas poderiam ser profetas de Deus. É desta forma que eu entendo este versículo, porque Deus lança a pergunta para que alguém se ofereça. A quem é que nós vamos enviar? Quem é que se disponibiliza? Quem se apresenta? E, portanto, nós temos esta resposta tão paradigmática, por assim dizer. Nós temos esta resposta tão conhecida, quase mundialmente, assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ineni é a expressão que nós encontramos no texto hebraico. Eis-me aqui. E isto a me lembrar exatamente uma das canções de Leonard Cohen sobre isso. Portanto, eis-me aqui. Quem sou eu, afinal? No entanto, há aqui esta disposição para se deixar comissionar exatamente por Deus. É verdade, só Deus é que pode comissionar alguém para fazer um trabalho que lhe diz respeito. A Assembleia dos Santos é constituída por servos e não por pessoas que se comissionam a elas próprias, não. Não é isso. Pelo contrário, nós temos alguém que se apresenta diante de Deus e que diz, ó Deus, eu estou aqui. E então, o que é que tu tens para mim? O que é que tu queres que eu faça? Por outras palavras, é isso que Isaías está a dizer. E isto implica, ao mesmo tempo, dizer assim, qualquer pessoa que tenha percepção daquilo que Deus é, tenha percepção daquilo que Ele é, e que tenha percepção das necessidades que existem no mundo para que as pessoas conheçam e saibam, então estas pessoas só têm um caminho, é apresentarem-se. Agora, Deus pode enviar ou não enviar.
Mas isso não impede que nós nos apresentemos diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, a Bíblia ensina-nos claramente que primeiro nós devemos ser salvos pela fé antes de podermos servir a Deus. E as boas obras não nos salvam, mas são resultado da nossa salvação pela graça, através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós sabemos isto plenamente, de acordo com o Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10. No entanto, o que é importante é que todo cristão salvo pela ação de Deus deve ter consciência de que Deus nos capacita e que, através do Espírito Santo, Ele providencia os dons espirituais para serem usados no serviço uns aos outros. É isso que nós encontramos depois no Novo Testamento. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, numa palestra que eu ouvi da professora ou de teóloga Sandra Richter. Ela diz assim: há uma coisa que nós precisamos ter atenção em termos dos profetas, é que há profetas que recebem o dom para serem profetas e há profetas que recebem um ofício para serem profetas. E nós podemos lembrar, por exemplo, aquilo que aconteceu com Saul. Saul recebeu o dom de profecia e por isso ele foi contado. Então, afinal, Saul está entre os profetas também. Isto implica que há alturas em que o dom da profecia é dado para um momento próprio, mas que não é eterno. Agora, que há exatamente outra situação, é que o profeta também é posto como uma pessoa com um ofício, com uma responsabilidade. E isto é o que acontecia exatamente com Isaías. Porque Deus acaba por dizer a Isaías: vai e dize a este povo. Uma das coisas que é interessante nós verificarmos é que normalmente Deus sempre costumava usar a expressão este meu povo ou o meu povo. Era a forma habitual usada por Deus. No entanto, aqui nós temos algo diferente. Temos esta expressão a este povo. Os teólogos latino-americanos Chocal e Diaz, eles dizem que esta fórmula apresenta uma maior distância entre Deus e o povo. Portanto, ao utilizar esta expressão, Deus está a dizer que este povo está cada vez mais distante dele. E isso é realmente a ênfase em que há esta distância. Aliás, há outros teólogos que também demonstram este pensamento, que a expressão denota distanciamento de Deus. E este distanciamento tem a ver precisamente com a inversão dos valores, com o afastamento do povo de Deus, servindo a outros deuses, indo atrás de outras coisas. Apesar de Jotão ter feito coisas boas, sem dúvida, mas mesmo assim não foram suficientes, porque o que está por detrás de tudo isto, em primeiro lugar, é este cenário daquilo que Uzias acabou por fazer. E este cenário de Uzias, que agora é um rei morto, está ainda a influenciar exatamente o povo naquilo que ele faz quando vem à presença de Deus. E aquilo que ele faz não é de maneira nenhuma algo agradável. Até porque nós já estudamos a lição anterior em que Deus diz exatamente que está farto dos sacrifícios, está cansado de carregar tudo aquilo que o povo procura fazer. Portanto, Deus já não quer de maneira nenhuma uma coisa dessas. Esta é a situação. O povo ouve, de facto, mas não entende. O povo ouve de verdade, mas não percebe. Nós encontramos estes imperativos. Ouvis? Sim, vós ouvis, mas o facto é que a vossa atitude demonstra que não entendeis nada. Não fazeis exatamente aquilo que Deus quer que se faça. E é esta a mensagem que Isaías tem de levar. Uma mensagem que, no fundo,
diz: este povo, ao ouvir esta mensagem, não vai continuar a entender. Não é que Deus não queira que eles se convertam, porque poderemos ter essa ideia aqui. Portanto, reparem que no versículo 10 nós temos: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. E depois temos quase como que aqui uma estrutura com um floreado literário, em que vem agora a partir dos olhos, que foi a última coisa que foi referida, pois para que ele não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, portanto, e acaba por não entender com o coração. Engorda o coração. Ao mesmo tempo, o que é que este texto está a dizer é que o povo, quando ouve a mensagem de Deus, não querendo fazer aquilo que Deus manda, pelo contrário, sente-se engordado. Portanto, há aqui quase como que um encher, as pessoas enchem-se como que um balão. E que o balão, quando se enche demais, provavelmente rebenta. Mas é isto que está a acontecer com o povo. O seu coração está a ser engordado, portanto, o centro da sua vontade está cada vez a ser inchado. E isso faz com que haja um endurecimento dos seus ouvidos, faz com que os seus olhos fiquem fechados, porque a gordura, o encher, exatamente provoca tudo isso. E é esta a atitude que o povo tem, e esta é a mensagem que, no fundo, Isaías tem para dizer a este povo: vai e diz a este povo o que é que está a acontecer. Diz a este povo que eles estão a ouvir, mas não estão a cumprir. Diz a este povo que eles estão a ver o que é necessário fazer, mas eles não estão a perceber de maneira nenhuma. Toda a sua vontade, todo o seu intelecto, toda a sua reação é exatamente uma reação oposta àquilo que Deus quer fazer. Isto significa que não é propriamente dito esta a mensagem só que Isaías tem, até porque nós já vimos que anteriormente as mensagens que ele tinha eram mensagens que mostrava claramente denunciando os problemas sociais daquela época, aquilo que o povo estava a viver, inclusive aquilo que os próprios governantes estavam a trazer ao povo, e que de maneira nenhuma isso abonava em favor do povo. Mas agora é necessário que o povo seja mais uma vez confrontado com isto. Vós não estáis a fazer exatamente aquilo que Deus quer. O que é que isto poderá ser importante para nós hoje? Que mensagem nós, ou pelo menos que lição tiramos nós destes versículos? Será que nós hoje também estamos a vir ao culto e estamos só a engordar, mas depois, quando vamos para casa, não fazemos nada daquilo que Deus nos diz que devemos fazer, não sofremos nenhuma alteração, não há nenhuma purificação dos nossos lábios, continuamos a proferir as mesmas coisas, dos nossos lábios só sai irritação, só sai blasfémias, só sai maldições, só sai repreensões, inclusive discussões com os outros. Quantas coisas nós poderemos dizer que dos nossos lábios saem no nosso dia-a-dia? No entanto, vamos ao culto, vamos à adoração a Deus e depois o que é que os nossos lábios proferem? Não foram tocados exatamente com a brasa do altar, e se não foram tocados, se nós não deixamos que a brasa do altar queime os nossos lábios para nós sentirmos essa presença de Deus e ao mesmo tempo essa purificação, então é isso que acontece. O nosso coração continua sem entender e por isso mesmo a conclusão é esta: as pessoas não se convertem e as pessoas não são curadas. Porque é disso que o versículo 10 nos apresenta. Não é com o sentido de que Deus não quer que o povo veja, Deus não quer que o povo ouça, Deus não quer que o povo entenda. Não, não é isso. Deus quer. No entanto, há também esta situação. É que neste momento o povo está necessitado de aprender uma lição, e muitas vezes essa lição só é aprendida quando se sofre na pele, quando se sofre
na realidade, as consequências daquilo que nós estamos a fazer. E vejam quantas vezes isso acontece na nossa vida, em que nós sofremos as consequências daquilo que nós não quisemos pôr em prática da vontade de Deus na nossa vida. Cada um de nós deve pensar seriamente. Eu não posso de maneira nenhuma estar aqui agora a dizer este ou aquele outro fez isto ou fez aquilo. Não. Cada um de nós é que precisa de pensar seriamente naquilo que fez e o que é que precisa que aconteça na sua vida. É isto que acontece dos versículos 11 até ao versículo 13. O nosso autor da revista diz que este tópico é sobre a persistência de Deus. Bem, pensar sobre esta questão da persistência, mas que persistência é esta? Aquilo que nós temos aqui no versículo 11 é exatamente uma pergunta que o profeta faz. Provavelmente alguns diriam que, aliás, há alguns estudiosos que veem esta pergunta de Isaías como sendo a pergunta ou pelo menos a reação do profeta e dizer que, não, eu não sou capaz de fazer isto. Há evidências claras, ou pelo menos facilmente nós podemos entender que não é esse o objetivo. O objetivo é o profeta realmente pensar até quando é que isto vai? Será isto uma oração propriamente dito ou será apenas uma questão de alertar para o seguimento da mensagem de Deus? O que é que Deus, no fundo, pretende? O facto de o povo não ouvir, o facto de o povo não ver, o facto de o povo não entender no seu coração ou na sua vontade aquilo que Deus quer. Então, até quando é que isto vai acontecer? E é aqui que nós encontramos exatamente a resposta de Deus. Deus diz, isto só levará a uma conclusão, a um resultado. E o resultado é que as cidades vão ser assoladas. O resultado é que as pessoas vão deixar de habitar nas suas casas. O resultado é que a terra toda vai ser assolada. E até ao ponto em que, e claro aqui o autor diz assim, sim, o Senhor irá remover para longe dela os homens e muitos dos lugares serão abandonados no meio da terra. Mas tudo isto mostra claramente aquela ideia já que quando o povo não faz aquilo que Deus quer, então a sua estabilidade, a sua segurança não dura para sempre. Pelo contrário, a instabilidade, a insegurança, a desolação, a destruição em si vem para a vida das pessoas. E é isso que nós lemos exatamente aqui. Também nota quão importante é a pergunta de Isaías. Senhor, até quando é que isto vai durar? Provavelmente até nós podemos dizer, mas ó Senhor, será que não poderias fazer com que as coisas fossem diferentes agora? E Deus acaba por dizer, este povo não aprende de outra forma. Aliás, nós temos uma expressão muito interessante, que é a expressão do bater com a cabeça na parede. Nós parece que só aprendemos quando batemos com a cabeça na parede. Só quando nós sentimos a dor e muitas vezes há uma reação até contrária, sem dúvida. Às vezes há aquela reação de nós pensarmos que porque é que Deus deixou que isto me acontecesse. O texto é muito claro. Não há outra razão para que as coisas não aconteçam. Até porque se Deus também é aquele Deus que põe à disposição a situação assim, a quem é que nós enviamos? Quem é que há de ir por nós? Deus coloca exatamente esta função à disposição de quem se apresenta voluntariamente para fazer a obra de Deus. Mas que nós temos de ter consciência que somos verdadeiramente chamados a realizar essa obra e que a única razão para nós sermos purificados dos nossos pecados é nós podermos participar, acima de tudo, digo, na obra que Deus tem para realizar na terra e
para com este povo. Uma expressão cujo este povo poderá até ser uma expressão que vai muito para além só da relação com o povo de Israel ou com o povo de Judá, neste caso. Não, este povo será certamente uma expressão que vai abranger toda a humanidade em si. É isso que nós precisamos de ter em conta na mensagem de Deus. O povo iria sofrer as consequências da sua rebeldia, da sua teimosia, da sua obstinação, do seu endurecimento, porque a mensagem, infelizmente, às vezes endurece mais as pessoas. Endurece porque as pessoas não querem ouvir. E era isso que Deus estava a dizer a Isaías. Repara, aquilo que acontece na tua mensagem, aquilo que as pessoas ouvem e as pessoas não querem aceitar, só faz com que elas fiquem ainda mais endurecidas nos seus ouvidos. Faz com que, ao mesmo tempo, os seus olhos até se fechem, porque eles não querem ver aquilo que Deus está a dizer às suas vidas. Por isso, falar só neste texto como sendo uma comissão de Deus para enviar o seu mensageiro, o seu profeta, não estaria só justo. É claro que nós entendemos o objetivo do autor da revista em pegar só neste tema, mas nós precisamos de entender que há algo muito mais aqui do que pura e simplesmente a questão de ser enviado. Há também a mensagem para um povo e que este povo precisaria de estar consciente que aquilo que estava a sofrer, ou aquilo que iria sofrer, era consequência da sua obstinação, da sua rebeldia perante Deus. No entanto, há aqui uma questão fundamental no versículo 13, que é, ao mesmo tempo, um laivo de esperança, uma pequena luz ao fundo do túnel, se assim nós poderemos dizer, demonstrando que há ainda um pequeno toco, e a Santa Semente é o seu toco. Reparem, o povo verdadeiramente que não quer aceitar a vontade de Deus sofre as consequências disso. No entanto, Deus não deixa de maneira nenhuma de ter esperança, se assim nós podemos dizer, no ser humano. E é por isso que Deus deixa sempre um resto. Deixa sempre alguém para poder começar tudo de novo. Tomem nota aquilo que aconteceu, inclusive, com o dilúvio. Até porque sempre há, para todos os efeitos, alguém que, embora seja uma minoria, que ainda está pronto para fazer a vontade de Deus. Era o caso de Noé, era perfeito aos olhos de Deus, era reto aos olhos de Deus, era alguém que era agradável aos olhos de Deus. E por isso Deus acabou por usá-lo, e a ele e à sua família, para serem o tal renovo da humanidade a seguir. E estas histórias que nos mostram claramente que em todas as épocas, em todas as gerações, nós temos esta atitude de Deus. Por enquanto aqui, aquilo que nós podemos dizer é que Deus não deixa que a coisa vá até a não haver mais possibilidade alguma. Pelo contrário, fica ainda este tal toco, esta expressão. Mat sebet é uma palavra que significa, está associada acima de tudo a um verbo que significa colocar ou pôr. Normalmente até o substantivo é traduzido por coluna ou estátua. Nós podemos ler isso em vários textos, como em 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 18, ou então em 2 de Reis, no capítulo 10, versículo 27. E isto então significa que a ideia que Deus quer apresentar aqui é que o renascer do seu povo não dependia de algum resto, por simplesmente que ficasse,
mas sim do seu poder em dar vida a uma coisa que estava morta, que estava inutilizada. Quando nós pensamos numa árvore cortada e o toco que fica ali, nós chamamos, porventura poderá realmente surgir alguma coisa dali. Aquela árvore que nós víamos tão frondosa, tão elevada, de repente está reduzida por simplesmente a um toco. E é esta mensagem que nós encontramos, inclusive, ao cheiro das águas, a água vindo, encontramos isto no livro de Jó, né? Em que aquele próprio toco que está ali tem a possibilidade de começar a rebentar. E esta é uma imagem fantástica que nós temos aqui na mensagem de Isaías. Ainda que Isaías esteja a fazer uma apologia, isto é, uma defesa do seu ministério profético, ele ao mesmo tempo diz assim, mas nós temos um Deus fantástico, um Deus extraordinário. Um Deus que a partir daquilo que está morto, por assim dizer, ele consegue fazer reviver. E é essa santa semente que ele quer continuar a trazer à superfície da terra para poder continuar a sua obra nesta terra, neste planeta. É isso que Deus quer fazer, é isso que nós devemos pensar seriamente. O que é que nós aplicamos à nossa vida então desta lição? Veja aí a aplicação à vida na sua revista, na página 22. Deus é santo e revela a sua glória às pessoas. Esta é uma realidade. Todos os seres humanos, por causa do seu pecado, necessitam do perdão de Deus. Só Deus é que nos pode purificar. Outra realidade. Deus convida quem o deseja a seguir, a transmitir a sua mensagem a outros. Lá está. Deus não só chama alguém e esse tem que ser profeta seu, quer não, mas esta ideia do profeta Isaías, eu creio que é fantástica, porque isso dá-nos a possibilidade de não só pensar que, bem, Deus chamou aquele, é aquele que vai, ele que vá, mas também esta oportunidade de nós podemos pensar que Deus coloca à nossa disposição a possibilidade de sermos nós a responder e a dizermos, sim, eu quero ser teu mensageiro, eu quero ir, envia-me a mim. No entanto, os mensageiros de Deus devem ser fiéis toda a sua vida, não importando a resposta que recebam. Ainda que às vezes as coisas possam parecer duras demais, nós precisamos de ser fiéis àquilo que Deus quer dizer. E esta é verdadeiramente a fase, e nós, ao lermos o texto de Isaías até ao capítulo 39, nós vemos claramente que todo este primeiro volume, se assim o podemos designar, fala de julgamento. E fala de julgamento porque o povo chegou a uma situação em que já não há volta a dar. A única volta a dar é verdadeiramente Deus começar as coisas de novo. Mas o povo tem de sofrer consequências dos seus atos e tem que aprender com a experiência da vida aquilo que às vezes com as mensagens nós não aprendemos. Perguntas aí? Que perguntas é que você gostaria de responder? Seria interessante poder, de facto, escrever respostas a essas perguntas e poder partilhá-las até connosco, de uma forma através de comentários que nós podemos ter, e temos esta possibilidade de escrever os nossos comentários exatamente na página da Igreja, porque nós deixamos os comentários em aberto para você poder fazer o seu reparo, ou até mesmo a perguntar alguma coisa que não ficou verdadeiramente explícita naquilo que nós apresentamos agora. Por isso, que Deus vos abençoe e ficaremos aqui então à espera até que a próxima lição nos volte a reunir. Que Deus seja convosco.